Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Disse ontem, mas ontem estávamos em um grupo menor, estávamos aqui com os homens, mas torno a falar da alegria de estar com os irmãos, depois de um bom tempo, poder voltar aqui e rever irmãos e fazer amizades e poder compartilhar a palavra de Deus. É para mim uma alegria enorme. Pastor Francisco, já tem um tempo que conversávamos e deu certo para neste fim de semana trazer esta contribuição. Quero lembrar a você que o pastor passou-me, como passou para os demais colegas que já vieram aqui, e passará para os que ainda virão, uma missão tripla, que é falar sobre a edificação do povo de Deus, falar para a salvação daqueles que ainda estão perdidos pela falta de conhecimento do amor de Cristo expresso e manifesto no Evangelho, e falar obviamente para a glória de Deus. Então, eu trouxe hoje uma passagem bíblica que ela, em minha percepção, cumpre perfeitamente esses três propósitos. Então eu vou pedir que o meu amado irmão projete aí o Salmo 116. Por favor, irmão, projete o Salmo 116. Preciso dizer, primeiro, pastor, obrigado pela confiança, pela consideração, pelo carinho e pelo respeito. E vamos lá, irmãos, olhem aqui para mim rapidinho. Existem três tipos de vida. Três tipos de vida. Obviamente só existe uma vida, mas na percepção popular existem três tipos de vida. O primeiro tipo é a vida como muita gente imagina que a vida seja. Não tem gente que romantiza muito a vida, fantasia, é uma vida perfeita, quase sem sofrimentos, um mar de rosas. Então esse é o primeiro tipo de vida, uma vida como muita gente imagina que a vida seja. O outro tipo de vida, para você que está aqui, para você que me assiste, é a vida como muita gente gostaria que a vida fosse, não é? Que o mundo fosse mais seguro, as pessoas mais solidárias, o mundo como, a vida como muita gente gostaria que a vida fosse. E o terceiro tipo, na verdade, é o único tipo, que é a vida como a vida é. A vida como a vida é. Então a gente acompanha frases assim de efeito, que elas não resistem à vida real. Por exemplo, Gilson, muito obrigado. Essa aqui veio da fonte de Jacó, uma água abençoada dessas. Por exemplo, há quem diga, né, os coachings aí que estão por aí e tal, há quem diga que a vida é dura para quem é mole. Não. A vida é dura é para todo mundo. Porque às vezes você está passando por um momento de abatimento, de aflição, e essa frase de efeito, ela pode te oprimir. Mas rapaz, é porque eu sou mole e tal. Não, a vida é dura é para todo mundo. Outra coisa que eu olhei recentemente, e eu entendo a intenção, mas alguém adesivou o seu automóvel e colocou assim: não estamos em crise, estamos em Cristo. Irmãos, a gente vai ver aqui que pessoas que estão em Cristo podem estar em crise, porque isso é humano, e nós somos seres humanos, marcados pela finitude, pela fragilidade. Paulo não vai dizer isso de uma forma belíssima, que a excelência do poder reside num vaso de barro,
para que a glória seja de Deus e não nossa. Então, neste salmo, os irmãos lembram, eu acho que aqui muita gente conhece, tem um forrozinho que a gente canta muito em retiro, tal, que diz que Deus que entra na fornalha, Deus que entra nas batalhas, Deus que torna tudo novo. Aí o refrão diz: esse é o Deus que eu amo. Os irmãos lembram dessa música? Esse é o Deus que eu amo. Então esse salmo, como toda a escritura sagrada, mas como eu fiz um recorte para esse salmo me apresenta e nos apresenta o Deus que eu amo. O Deus que eu aprendi a amar, revelado nas escrituras sagradas, revelado na sua palavra. Esse é o Deus que eu amo, e sobre o qual agora falarei, baseado nesse salmo. E vamos lembrar, irmãos, a nossa Bíblia tem quantos salmos? 150. Às vezes a gente comete um equívoco, porque ao ler um salmo, às vezes sem perceber a gente diz assim: e Davi disse. Desses 150, apenas 73 são atribuídos a Davi. Uma conta rápida: 150 menos 73 dá quanto? Quem é bom de matemática aí? Mas hoje tem um celular que nos ajuda rapidinho, né? 77. Ou seja, a maioria dos salmos não foram escritos por Davi. Então, antes de falar sobre um salmo, dê uma checadazinha lá no começo, porque lá indica quando é Davi, quando foi Moisés, Salomão, Asaf. Mas nós temos um grande número de salmos que são de autoria anônima, ou seja, nós não sabemos quem escreveu. Esse é o caso do Salmo 116. Embora a gente saiba, mesmo desconhecendo a identidade do autor, fica claro que ele era um homem de Deus. E esse salmo começa com uma peculiaridade. O salmista diz assim: amo ao Senhor. Poucos salmos começam assim. O 18 começa assim, de Davi, quando ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Poucos salmos começam assim. Esse começa: amo ao Senhor. Ei, quando você diz para alguém, para o cônjuge, para o noivo, para a namorada, para o filho, para o pai, quando você diz eu te amo, o que é isso? É uma declaração de amor. Então esse salmo começa com uma declaração de amor. Agora o salmista, por dizer eu amo ao Senhor, ele vai explicar o porquê desse amor. Não era um amor cego, não era um amor sem razão. Ele havia ele havia provado, experimentado e passado pelos aspectos cruéis que a vida tem. E ele diz: olha, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E ele vai dar o seu testemunho, vai dar sua razão para amar esse Deus que nós amamos. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele diz: eu amo ao Senhor porque Ele inclinou os seus ouvidos, Ele inclinou a mim os seus ouvidos. Irmãos, sabe o que é que o salmista está dizendo? Resumindo, ele está dizendo o seguinte: olha, eu amo ao Senhor porque Ele é real. No meu aperto, ele está dizendo, Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Porque no meu aperto, Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Irmãos, eu já contei num outro momento, em outro lugar, que numa cidade
numa cidade nossa aqui, eu vi muito acontecer a cena que eu vou descrever. O prefeito já era um senhor, mas quantas vezes publicamente ele fez o que eu vou descrever agora? Quando vinha aquele pai de família lá do interior, né, aquele com roupas simples, uma sandáliazinha havaiana, procurando um medicamento, procurando um auxílio, procurando um emprego para alguém da sua numerosa família. Quantas vezes eu vi o povo tentando conversar com o prefeito, e aquele pai de família, aquela senhora, mãe de família, tentando interceptá-lo, tentando pará-lo, tentando conseguir a atenção dele, e ele não parava. Não sei o que é dele, fale com fulano, procure não sei quem, tal, mas ele não parava, não dava atenção. Aquilo era tão triste, ver aquela cena tão desumana, mas ao mesmo tempo, quantas vezes eu vi mocinhas bem vestidas, mocinhas bonitas, bem vestidas, ou às vezes mal vestidas, em trajes diminutos, e essas moças, quando interceptavam esse mesmo prefeito, ele parava, dava toda a atenção, conversava, não tinha pressa, era todo risos e tal. E eu ficava olhando, meu Deus, quando é um pai de família necessitado, esse homem nem faz caso. Agora, quando é uma moça nitidamente interesseira, ele dá todo o tempo, dá toda a atenção. E o Deus que eu amo, o salmista está dizendo, olha, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. E o salmista diz, porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos. O salmista está dizendo, olha, no aperto, Deus me deu atenção. No aperto, quando eu mais precisei, eu clamei, eu o busquei, eu o procurei, e Ele me deu atenção. Ele me ouviu. Ele inclinou para mim seus ouvidos. Não é tão bom quando a gente procura alguém e a gente percebe que a pessoa está dando atenção para a nossa queixa, para a nossa causa. O salmista está dizendo, eu amo a Deus porque Ele é real, Ele me ouviu, Ele me deu atenção, Ele se importou com a minha dor. Então ele assume um compromisso. Portanto, ao compromisso, o invocarei enquanto viver. Isso é gratidão. O salmista diz, eu amo o Senhor porque Ele é real, Ele me ouviu, Ele me deu atenção, Ele inclinou para mim seus ouvidos, portanto eu vou invocá-lo enquanto vida eu tiver. Que coisa bonita, né? Quantos irmãos nós conhecemos, quantas pessoas amigas nós conhecemos que no aperto recorreram a Deus, que no aperto buscaram a Deus, e Deus ouviu, e Deus acudiu, e Deus socorreu, e depois mas com o salmista foi diferente. Ele diz, eu amo esse Deus, porque Ele me atendeu, Ele me socorreu, portanto eu vou invocá-lo, enquanto vida eu tiver. Agora veja, o salmista vai muito corajosamente, escute, o salmista vai muito corajosamente, no verso seguinte, dizer pelo que ele passou. Coloque, meu irmão, por gentileza, o verso 3. Ele diz, eu vou, os cordéis, aí tem os cordéis e tal, eu vou primeiro pronunciar, na primeira versão que memorizei, que é a Almeida Revista e Atualizada, ele diz assim, laços de morte me cercaram. Olha só, olha como é que o salmista estava. Ele diz, laços de morte me cercaram, cordéis da morte me cercaram. Ele diz assim, angústias do inferno se apoderaram de mim. O negócio estava ruim, não estava não? Acaba de dizer que foi cercado por laços de morte. Angústias do inferno se apoderaram dele. E ele termina dizendo, encontrei aperto e tristeza. Na versão atualizada de Almeida, 1993, ele termina dizendo, caí em tribulação e tristeza. Alguém aqui já passou por algo parecido? Eu já. Olha, embora o termo não existisse na época do salmista, fica claro no verso 3 que ele passou por uma depressão profunda.
profunda. Profunda. Ele diz: laços de morte me cercaram, angústias do inferno tomaram conta de mim, se apoderaram de mim. E ele diz: eu caí em tribulação e tristeza. Isso aqui é depressão profundíssima, profundíssima. Ou seja, ele experimentou um dos momentos mais difíceis da existência humana. Alguém aqui já teve depressão? Se você quiser publicar, mais alguém, por gentileza? Eu tive. Tudo isso aqui que ele descreve no verso 3, eu conheci de perto, no meu próprio peito, na minha própria vida. E agora ele vai contar o que ele fez para sair disso. Agora ele vai contar o que ele fez. E ele vai dizer porque ele é tão apaixonado por esse Deus. Ele diz assim: então, o que é que ele fez? Invoquei o nome do Senhor, dizendo. Irmãos, uma oração de 6 palavras. Ele diz que no aperto, que na angústia, caído em tribulação e em tristeza, caído em angústias, em depressão, ele diz que invocou ao Senhor com oração simples, uma súplica simples. Ele disse: ó Senhor, livra a minha alma. Eu passei um momento tão difícil na minha vida, que por meses, a minha oração não passava de 5, 6 palavras. Oh Deus, tem misericórdia da minha vida. Oh Deus, muda essa situação. E ele diz aqui, que quando estava no maior aperto, ele invocou o nome do Senhor e disse: ó Senhor, livra a minha alma. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa que é a performance, né? Que é a oração longa, as palavras bonitas. Me contaram uma história que eu achei muito curiosa, que foram fazer uma oração pública e coletiva. Aí cada um aqui vai fazer uma breve oração, quem desejar. Aí o primeiro que foi orar disse: ó Deus de Israel e tal. Porque as orações públicas e coletivas, elas trazem um perigo, que é a oração exibicionista. Porque o outro está ouvindo, aí a gente quer usar a palavra, né? Aí era uma oração coletiva e pública, e o irmão ora que primeiro, quem depois quiser orar. Aí o primeiro que orou disse: ó Deus de Israel e tal. Aí o outro já disse: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Já acrescentou os patriarcas. Aí o terceiro disse: ó guarda de Israel, guarda de Sião. Aí o outro disse: Deus de toda a terra e tal. Aí foi cada um querendo, né? Aí quando chegou no último, já tinha, porque não esgota, né? Só no Antigo Testamento há mais de 80 nomes para Deus. Mas ali na cabeça daqueles irmãos, o arsenal de expressões havia acabado. Aí o último, o responsável por encerrar a oração, procurou já falar Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de tal. Aí ele foi e disse: ó Deus das galáxias. Aí pronto, né? Aí pronto. Mas aqui, meu irmão, quem está no aperto, sozinho na aflição, não tem tempo de se exibir, não. A oração dele era curta, simples, direta. Ó Senhor, livra minha alma. Aí ele vai agora nos contar a experiência que ele teve, a mesma que eu tive, a mesma que você teve. Olha o que é que ele vai dizer. A partir do verso 5. Coloca aí, meu irmão. Piedoso ou compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus, complete, tem misericórdia, ou o nosso Deus é misericordioso. Olha o que é que ele começa a entender sobre Deus, a descobrir sobre Deus, o que começa a se firmar no seu coração e na sua mente, na sua alma, acerca do Senhor. O Senhor é compassivo, Ele é justo, o nosso Deus é misericordioso. E ele então diz a seguir, no verso 6, o Senhor guarda, ou o Senhor vela
aos simples. Eu abatido, mas ele me livrou. Na minha tradução diz assim: eu me achava prostrado. Ei, essa expressão é forte, né? Quando você pergunta por alguém, algum amigo, você pergunta, alguém que você soube que está doente, rapaz, fulano de tal está doente, vamos orar por ele, vamos contribuir para ajudar e tudo. Aí quando você pergunta, passou um tempo, você pergunta, rapaz, fulano, como é que está? Aí alguém diz assim, rapaz, ele está prostrado. É uma notícia boa? É não. É não. E o salmista diz assim, eu estava prostrado, eu estava no chão, eu estava ruim, eu achava-me prostrado, diz a palavra de Deus, mas ele me livrou. Na minha Bíblia diz assim, mas ele me salvou. Veja, a palavra salvação, no geral, escute isso, o Antigo Testamento tem quantos livros? Vamos recordar, o Antigo Testamento tem quantos livros? 39, o Novo tem 27. Na verdade, a maioria dos livros do Novo são cartas, bem curtas. Mas a palavra salvação no Antigo normalmente não significa a mesma coisa que significa no Novo. O que é salvação no Novo Testamento? O que é salvação no Novo Testamento? É perdão dos pecados, é vida eterna, não é isso? No Antigo, normalmente é o caso quando ele diz aqui, me livrou, na minha Bíblia diz que ele me salvou. Salvação no Antigo tem a ideia de que ele me socorreu. O salmista está dizendo, eu me achava prostrado e ele me salvou. Então ele tem agora, meu irmãozinho vai me ajudar, ele tem agora aquilo que é conhecido como solilóquio. Solilóquio, que é quando a gente conversa com a gente mesmo. Não acontece com a gente? Não acontece de vez em quando a gente não conversa com a gente mesmo? Ei, rapaz, que é isso? Né? Paz, a gente não tem esse... Às vezes não é nem verbalizado, é uma coisa muito para dentro, mas a gente conversa com a gente. Então ele tem um solilóquio, e depois do aperto e do livramento que ele recebeu de Deus, ele diz para ele mesmo, volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Na minha tradução diz, volta minha alma para o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Irmãos, veja de onde Deus tirou esse homem. Esse homem estava na lama da depressão. Esse homem encontrava-se no vale do desânimo. Talvez você que está aqui, talvez você que me assista, esteja passando por um momento de abatimento. Já tenha batido em muitas portas, já tenha procurado muita ajuda. Às vezes as pessoas dizem, pastor, já tentei de tudo. Você tentou falar com Deus? Ah, não, com relação a Deus. Ah, meu amigo, você não tentou nada ainda não. Fale com Deus. O salmista diz, olha, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, Ele me deu atenção, Ele inclinou os ouvidos para mim. Sabe, eu estava prostrado e Ele me salvou. E Ele diz para a alma dele, volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Como é bom ter essa consciência, né? O Senhor te fez bem. Aí olha o reconhecimento do salmista, de onde Deus o tirou. De onde Deus o tirou? Olha o que é que ele diz. Ele fala a Deus 3 coisas, porque tu livraste a minha alma, complete, da morte. Primeira coisa que ele diz, o Senhor livrou minha alma da morte. O Senhor livrou os meus olhos das lágrimas. E o que mais? E o Senhor livrou os meus pés da queda. Ou seja, o Senhor me ajudou completamente. O Senhor livrou minha alma da morte, o Senhor livrou meus olhos das lágrimas, e o Senhor livrou da queda dos meus pés. Ou seja, totalmente o Senhor me socorreu. E eu repito, eu quero mesclar isso com o meu testemunho. E a minha esposa e meus filhos foram assim muito gigantes e valentes na hora de cuidar do papai.
em momentos em que eu não tinha ânimo para sair da cama. Muitas vezes eu já contei isso para elas e para o meu filho. Eu estou aqui com a minha esposa Rosângela, a minha filha Tereza, que passou 5 anos em Teresina estudando odontologia, voltou cirurgião dentista e voltou a morar conosco. Mas o ninho não ficou vazio, porque o Lino que estava conosco agora está em Teresina fazendo odontologia, por isso não veio conosco. Mas esses nomes citados, a minha esposa, minha filha e meu filho, foram anjos na minha aflição. Quantas vezes, eles sabem disso, quantas vezes eu me levantei para tomar café, ir para o almoço, lanche da tarde ou jantar, só para que eles parassem de insistir. Amor, come um pouquinho, você está definhando, está muito magrinho, come um pouquinho. Aí eu ia lá, fazia um miguezinho e voltava, queria só ficar deitado. Isso aqui eu vivi, isso aqui. Isso aqui eu vivi. Sabe, ser livrado dessas coisas, é uma experiência que enche o nosso coração de gratidão. E já disse para a Rosângela que na escuridão daqueles dias tão sombrios brilhou mais a luz do seu amor. Eu vou esquecer nunca. Viu, minha filha? Você também me pastoreou. Quantas vezes conversou comigo, né? E aí o salmista conta também sua história. Vamos avançar. Ele faz um compromisso. Olha o compromisso dele. Depois de toda a gratidão, ele diz: eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Amém, irmãos? Olha o compromisso que ele assume. Olha, irmãos, de vez em quando eu já escutei lá na igreja. Uma vez eu fui por onde eu ando, na igreja não, por onde eu ando, a gente escuta muito, é por força do hábito, mas eu quero esclarecer uma coisa, mesmo assim, né? Às vezes a gente vai começar um culto, ou um culto na igreja, ou em casa, nós usamos muito a expressão, que é a seguinte, nós usamos muito essa expressão: Senhor, nós agora entramos na tua presença. Só que essa ideia do entramos implica que também nós saímos. Mas, irmãos, a gente vive diante da sua gloriosa face. Lembra do Salmo 139? A gente não se ausenta da presença dele. Agora, a gente pode viver sem a consciência dessa presença e sem respeitar essa presença. Agora, o salmista está dizendo: olha, a partir de agora eu vou andar conscientemente perante a face do Senhor, na terra dos viventes, e eu vou glorificá-lo. Irmãos, a melhor forma de agradecer a Deus por um livramento dessa magnitude, desse tamanho, é viver para Ele. É a melhor forma. Aí o salmista, então, ainda no seu rasgo de honestidade, ele diz assim: criei, por isso falei. E ele diz: eu estive muito aflito. Ele contou, não contou? Nós lemos agora há pouco a situação, deprimido, abatido. Ele disse: eu estive muito aflito. Coloca o verso seguinte, irmão. Aí o salmista diz assim, pode avançar, por gentileza. Dizia na minha pressa. Quem está com a Bíblia aí, tem Bíblias que diz assim: eu disse na minha perturbação. Tudo que ele passou lá foi perturbador ou não? Eu disse na minha perturbação. O que foi que ele disse? Todos os homens são mentirosos. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisinha para os irmãos. A nossa igreja, nós temos já há alguns anos feito o Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida e de combate ao suicídio. As pessoas me perguntam muito: pastor, tenho um familiar, eu tenho um amigo, um colega de faculdade, um colega de trabalho. Pastor, como é que eu sei que é hora de pedir ajuda, de procurar uma ajuda especializada, de encaminhá-lo para um psicólogo? Pastor, quando é que o sinal de alerta liga? Olha,
A pessoa, quando não está bem, o salmista passou por um momento de muita perturbação. Quando a pessoa não está bem, ela começa com uma linguagem de extremos. Ninguém e todo mundo. Ninguém me ama, todo mundo me despreza, ninguém me dá oportunidade, todo mundo se acha mais do que eu. Já percebeu isso? Que a pessoa começa a ir para os extremos. Ninguém me ama, todo mundo é contra mim, ninguém me enxerga. Já percebeu? Quando a nossa psique, as nossas emoções estão desajustadas, que a gente começa a correr para os extremos. Ninguém, todo mundo, o mundo todo. Não, não é assim não. Então, quando o sinalzinho de alerta liga, quando alguém próximo a nós começa com esse discurso: para aquela igreja mais não, ninguém me nota lá. Ninguém me nota. Hoje no culto falou um monte de gente, o pastor nem me chamou para falar. Ninguém me enxerga. Todo mundo olha para mim, tal. Quando a pessoa começa com esse discurso, sinalzinho amarelo, ele diz: olha, eu disse da minha perturbação, todo mundo é mentiroso. Mas aí, como ele foi livrado pelo Senhor, foi socorrido pelo Senhor, ele faz a pergunta da pessoa agradecida. Olha a pergunta da pessoa grata. Olha a pergunta da pessoa grata. Depois de contar o seu drama, irmãos, ele foi corajoso, não foi? Ele desnudou a sua alma, ele expôs o seu drama. Ele expôs o seu drama. Irmãos, não é todo mundo que tem coragem de fazer isso, não. Sabe qual foi uma coisa que eu aprendi passando por ansiedade, síndrome do pânico, a depressão? Sabe qual foi uma coisa que eu aprendi? Ficou muito claro isso aqui na minha vida. Dr. Abner Ferreira disse, e eu concordo. Ele disse: olha, quando a boca cala, o corpo fala. É importante que a gente fale, que a gente desabafe, que a gente diga que está doendo, que não. É bom que a gente se abra, que a gente abra o jogo, como o salmista fez. É corajoso, é. Eu ainda me lembro que quando eu expus o meu problema, expus diante da igreja, os irmãos disseram: pastor, pessoas de outras igrejas questionaram o senhor. Pai, como é que pode? O homem é homem de Deus, prega a palavra de Deus, está passando por isso, e as minhas ovelhas ficaram do meu lado, porque ele é humano. Mas eu passei um tempo calado, e o doutor Abner tem razão. Quando a boca cala, o corpo fala, através de insônia, de ataque de pânico, de crise de ansiedade, porque eu estava represando aquilo tudo. Em contrapartida, quando a boca fala, o corpo sara. Quando a gente se expressa diante de Deus e diante de pessoas de confiança. E aí, o salmista, quando se abre, ele foi corajoso, não foi não? Ele foi corajoso. Ele foi corajoso. Irmãos, poucos de nós, o pastor Francisco sabe disso, poucos de nós temos coragem de nos abrir. Uma vez eu fui para um encontro de pastores, eu era novinho, pastor novinho. Aí teve um momento que era um momento para a gente se abrir, orar um pelo outro. Eu digo: opa, rapaz, agora que vai ser bom, que a gente vai colocar para fora as nossas dores, né? E aí cada um vai orar pelo outro e tudo. Mas até pastor, rapaz, cara que conhece a palavra de Deus, homens que devem trilhar com muita segurança esse caminho. Aí foi um pastor lá pedir oração. Sabe como foi o pedido? Eu fiquei muito incomodado com aquilo. Eu digo: meu Deus, a gente não abre o jogo. Sabe qual foi a oração do pastor? Toda assim, com a carinha de quem estava sofrendo: irmãos, eu queria pedir oração, estou passando por um problema, orem por mim. Aí você espera o quê? Você que escuta um negócio desse, que tem uma enfermidade na família, tá? Irmãos, orem por mim, irmãos, eu preciso da oração dos irmãos, nossa igreja cresceu demais, e a gente tem que duplicar o templo, e nós não temos recursos, orem por nós. Irmãos, ele não estava pedindo oração não, ele estava exibindo um troféu, que a igreja dele cresceu, que o templo tem que ficar maior. Aquilo aí não é abrir o jogo não.
Aí eu fiquei, rapaz, agora esse homem aqui abriu o jogo, desnudou sua alma, descortinou seu interior. Disse, irmãos, eu passei por tudo isso, mas Deus me socorreu. Então ele pergunta, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ei, Ele está dizendo assim, o que é que eu vou dar para Deus? Em forma de retribuição, expressão de gratidão por tudo que Ele me tem feito, o que é que eu vou dar para Deus? O que eu darei ao Senhor? Nós aqui já tivemos a experiência, acho que muitos de nós tivemos, de ser convidado para o aniversário de alguém muito rico. Já aconteceu comigo, de ser convidado para o aniversário de alguém rico. Aí eu ficava confabulando com a minha esposa, mas eu vou comprar o quê que eu não sei. Porque quando é alguém como nós, assim, a gente sabe que a pessoa tem N necessidade, né? N necessidade. Mas quando a gente é convidado para um aniversário de alguém, a gente fica assim, rapaz, a gente vai comprar o quê, né? A gente vai dar o quê? Por mais simples que a pessoa seja, e humilde, ainda assim suscita essa pergunta, eu vou comprar o que? A pessoa aparentemente tem tudo. Então o salmista está lidando com um Deus que tem tudo de fato. E ele pergunta, o que eu darei ao Senhor por todos esses benefícios? Aí ele responde, se você hoje está grato, olha aqui para mim, se você passou por um aperto, passou pelo vale da sombra da morte, se você passou por uma dificuldade, passou por uma crise, nessa pandemia, né, isso mexeu com a cabeça de tanta gente, com as emoções de tanta gente. Se você passou por algo tão dramático, ou menos dramático, mas também dramático, também duro para você, e aí o Senhor te acolheu, o Senhor te socorreu, o Senhor te valeu. Essa é a sua pergunta, o que eu vou dar ao Senhor? Aí tem a resposta. Primeira coisa, eu vou tomar o cálice da salvação. A segunda parte da resposta, eu invocarei o nome do Senhor. E eu pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Resumindo essas três respostas, colocando numa única sentença, ele está dizendo que eu vou dar ao Senhor. Ele diz, eu vou dar ao Senhor a minha vida. Eu vou me comprometer com Ele. Eu vou me apropriar da sua salvação. Eu vou caminhar com Ele, vou invocar o nome dEle. Irmãos, é isso que deve acontecer. Tem tanta gente que Deus socorre e depois a pessoa... Irmãos, esse é o Deus que eu amo. E a resposta ao seu amor é o compromisso da nossa vida. Amém? Irmãos, Deus nos convida para caminhar com Ele, mas nos convida para caminharmos com Ele, comprometidos com Ele. Eu vou contar uma história que ilustra tudo que eu acabei de falar. Tudo que eu acabei de falar. O Lino, meu filho, a Tereza sempre foi mais comportada na escola. Agora o Lino, meu filho, hoje ele já tem 20 anos. Mas Júnior, ele era peralta. Quando o telefone tocava, que eu olhava o número da escola, eu digo, meu Deus, o que foi agora? Meu Deus, o que foi agora? Aí lá se vai o pai. Pastor, eu queria conversar com o senhor, não sei o que e tal. Eu ficava, rapaz, tão ruim aquilo ali. E tudo. Teve um dia que a professora disse, pastor, vou ser bem honesta com o senhor. A gente só não liga todo dia que a gente tem pena do senhor. Mas todo dia tem um motivo. Aí teve um dia que nesse dia não me ligaram. Eu fui buscá-lo. Parei o carro. Pastor Francisco, eu parei o carro ali perto da segunda igreja batista de Pedreiras. Parei o carro lá. Aí eu cheguei lá e a professora disse, a diretora disse, pastor, sente quem está esperando o senhor. Eu digo, oh meu Deus, de novo. Eu aceitei na moleza maior do mundo, cheguei, as pernas ficaram fracas. Diga, minha irmã, ela disse, pastor, o seu filho hoje se superou. Superou, pastor, ele começou uma briga aqui. Ele virou cadeira, ele jogou o caderno de menino para cima, ele mordeu gente e tudo. E aí nós levamos ele para a diretoria, e pastor lá ele não se acalmou não, ele também virou mesa lá e tudo. E eu com aquele negócio, né? Ela falando, e eu ficava no misto de vergonha e revolta. Eu digo, não, hoje eu tenho que acabar com ele assim de taca e tudo. Aí ela foi e disse assim, a gota d'água, ela disse assim, pastor, ele estava tão agitado que nós precisamos banhá-lo e dar suco de maracujá para ele se acalmar. Ah, irmãos, quando eu vi isso aí, digo, rapaz, que negócio é esse?
Rapaz, o cara teve que tomar banho e suco de maracujá. Rapaz, tu é doido. Aí eu fiquei... Aí depois que ela me disse isso, ela ainda contou algumas coisas, irmãos, mas eu vou ser honesto com os irmãos e com você que me assiste. Depois que ela falou do banho e do suco de maracujá, tudo que ela falou depois eu não escutei mais, eu estava cego. Eu digo, meu Deus, esse menino hoje... Não, hoje ele não escapa não, hoje ele não escapa não. Hoje ele não escapa não. Aí depois aí ela falou mais umas coisas lá e a minha mente já estava mil. Aí, terminou, professor? Aí, terminei, pastor. Aí a gente está contando para o senhor, porque o senhor é pai e tal. Então eu digo, muito obrigado. Cadê o homem? Ele está ali. Aí eu olhei, ele assim, todo desconfiadinho, com a mochila aqui e tal. Eu digo, hoje não dá tempo de esperar chegar em casa, não. Não dá tempo, não. É na hora que entrar no carro. Viu, irmãos, eu já escutei gente da área da educação infantil e tal, gente que trabalha com isso, né? Dizendo que a melhor forma de punir o filho é quando passa raiva, o pai se acalma, aí bate, explica, você está batendo, meu amigo, se passa raiva, eu não bato mais não. Eu não bato mais não, tem que ser com raiva mesmo, sabe, com raiva mesmo, na minha experiência. Aí ele lá me esperando, aí disse, pai, aí eu dei só um tapinha assim na mão dele, bora peão pro carro. Bora. Ele disse, pai, rapaz, calma, eu digo, bora moço, bora pro carro. E eu estava pensando, na hora que eu entrar no carro, que eu fechar, meu amigo, vai ser uma pisa grande demais. Aí eu digo, ó, bora. Aí eu disse para ele, bora. E eu não vou esperar chegar em casa não, eu vou lhe dar uma pisa grande dentro do carro. Eu não vou esperar chegar em casa não, não vai passar do carro não. Rapaz, o que é isso? O que é isso, meu amigo? Você vai apanhar é no carro, não vou esperar para levar para sua mãe, é no carro. Aí eu me taquei na frente, eu digo, bora e caminha ligeiro. Só que da escola até o carro tinha uma distância razoável. Aí ele começou, pai, rapaz, pai, e eu na frente, bora meu amigo, bora, caminha ligeiro, eu não vou aguentar esperar muito não. E ele dizendo de trás, atrás, pai, rapaz. Aí eu comecei a perceber que ele apressou os passinhos para me acompanhar. Quando eu escutei a carreirinha dele, aquilo foi amolecendo meu coração. E ele correndo e dizendo, ele pequenininho correndo, dizendo, pai, rapaz, pai, espera, pai. Aí aquilo já foi, rapaz, meu Deus. Aí eu, propositalmente, eu fui caminhando mais devagar. E ele se aproximando. Aí eu, na caminhada, eu fazendo esse movimento, minha mão veio aqui e a dele agarrou e a dele se encontrou com a minha, ele agarrou na minha mão. Aí eu olhei para trás e disse assim, pai, rapaz. Pai, nós somos amigos, pai. Pai, me perdoa. Todo querendo chorar, pai, me perdoa, pai, o senhor não pode ficar com raiva de mim assim não, nós somos amigos, pai, me perdoa. Vocês acham que eu bati nele nesse dia? Irmãos, derreteu meu coração, fiquei com pena do meu filho. Aí eu abracei, digo, rapaz, eu só quero o teu bem. Papai fala para meu filho se comportar. Não, pai, hoje eu errei mesmo, tal, me perdoe e tudo. Aí eu abracei e tal, choramos, aí eu entrei no carro e tudo. E o negócio lá foi tão estressante que já no carro ele começou a cochilar. Assim começou eu acho que a atenção dele estava muito grande. Quando ele viu que foi perdoado, ele começou a relaxar, né? Eu pegando na mãozinha dele e tudo. Irmãos, isso é o que acontece conosco. Todos nós aborrecemos a Deus. Todos nós, ou num aspecto ou em outro, ou num momento ou no outro, todos nós aborrecemos a Deus. E Deus se entristece conosco. Às vezes Deus fica irado conosco. Às vezes Deus se aborrece com decisões que tomamos, com escolhas que fazemos. Mas aí nós, a semelhança do meu filho, e eu estou falando de uma relação familiar, de um garoto pecador e de um pai igualmente pecador,
Mas aí, como meu filho que recorreu a mim, tratando-me como pai, suplicando o meu perdão, da mesma forma, quando aborrecemos a Deus, quando ofendemos a Deus, e sinceramente arrependidos, chamamos pelo seu nome. Dizemos, ó Pai, como o salmista disse, ó Pai. No caso do salmista não tinha pecado envolvido, aparentemente não me parece uma situação de pecado, de confissão de pecados, mas era uma situação de aperto que ele precisou recorrer ao Pai Celeste. E a semelhança do salmista, quando a gente diz, ó Pai, me perdoa, me ajuda, Pai, tem compaixão de mim, olha por mim. Deus perdoa, Deus ajuda. Vocês já leram aquele texto de Isaías 55? Sem dúvida nenhuma. Isaías 55, 6 e 7, quando diz que devemos buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado, e invocá-lo enquanto Ele está perto. Vocês já lembram? Já leram esse texto, né? Acho que vão até projetar aqui Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Aí. Ô Gilson, muito obrigado, meu amado irmão, muito obrigado. O texto diz, eu termino com esse texto dizendo, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Dá para colocar o complemento, né, irmão, do verso 7? Dá para colocar? E se converta ao Senhor. Tem como? Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Eu vou usar outra expressão, uma outra tradução que diz assim. Esse texto diz para a gente buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto é possível encontrá-lo. Os homens maus devem deixar seus maus caminhos, seus maus pensamentos, e devemos nos voltar para Deus. E o texto termina dizendo, porque Deus é rico em perdoar. Então, se você aqui de Esperantinópolis, convertido ou não, evangélico, católico, veio hoje e tem passado ou passou recentemente por momentos de muita angústia, você não precisa ter uma oração elaborada. Quantas vezes já pedi para alguém orar, minha irmã, meu irmão, faça uma oração no culto tal. Ô pastor, chame outro. A minha oração é muito simples, pois é dessa que Deus se agrada. Não precisa ser uma oração elaborada, performática, só precisa ser sincera, como foi do salmista. Ó Senhor, livra a minha alma. Deus livrou. Então, se você está passando por algum problema dessa magnitude, ou seja de que magnitude for, recorra a Deus e Ele te livrará. E depois disso, não dê no pé não. Seja como o leproso samaritano que voltou para dar glória a Deus. Lembra dessa história? Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E Jesus fez 2 perguntas que ainda hoje ardem no meu coração. Foi o que eu preguei na formatura da minha filha. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Jesus pergunta 2 coisas. Ué, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E acrescenta uma terceira pergunta. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então seja como aquele samaritano. Quando você vê a ação de Deus na sua vida, volte para agradecer. E a melhor maneira é dedicando sua vida. E eu pergunto agora, há alguém nessa noite que é visitante, que está ponderando, que está pensando? Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus Cristo? Há alguém nessa noite que já tem pensado bastante, olha, puxa, será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer de mim? Será que essa é a verdade que é pregada pelos evangélicos? Será que é nisso que eu devo empenhar a minha vida, nessa causa, na causa de Cristo? E se você já tem a resposta para essa pergunta, se você quer hoje publicar a sua fé, se você quer hoje firmar um compromisso com Cristo, como expressão da sua gratidão,
Se você quer hoje consagrar sua vida a Deus, eu vou convidar você a fazer um gesto simples, levantar uma das mãos, um gesto público de aceitação, um gesto simples de implicações muito profundas. Alguém nessa noite que deseja comprometer a sua vida com Cristo, você que ainda não fez isso, ou que fez, mas rompeu o seu pacto com Deus, deixou lá na sua poeira, deixou na poeira da sua estrada, mas você quer refazer sua caminhada com Deus. Há alguém nessa noite? Levante uma das suas mãos. Há alguém nessa noite que deseja fazer isso? Há alguém? Não havendo, nosso desejo, como Igreja Batista, aqui em Esperantinópolis e em qualquer lugar, é que você continue vindo e que você continue ouvindo. A palavra de Deus é poderosa para esclarecer e convencer o seu coração. Vamos orar? Pai, obrigado. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz. E uma vez semeada, ela nunca torna vazia, mas ela prospera naquilo que ela foi designada. E ela foi designada para edificar teu povo, para salvar os pecadores e para honrar o teu nome. Pois assim, agradecido por ter cumprido a minha missão de pregador das boas novas, eu oro louvando ao Senhor por esta bela igreja, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.